Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa. Eu vou falar um pouco sobre minha experiência com esse clássico do romance inglês, né? Segundo a revista Times, um dos 100 maiores, um dos 100 melhores romances da língua inglesa, O Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Então eu queria falar primeiramente sobre o autor. O Anthony Burgess, ele nasceu na cidade de Manchester, portanto ele é britânico, país da Inglaterra, no ano de 1917, tá? E eu percebi o seguinte, estudando um pouco sobre a vida dele, olhando um pouco sobre a biografia do autor, né? É importante ou é curioso perceber como a vida pessoal do autor, muitas vezes, ela depois é transferida, ela é transposta para as suas obras literárias, tá? O Anthony Burgess, ele se formou na literatura inglesa, é um professor de inglês, digamos assim, se formou na Universidade de Manchester, e ele atuou como professor durante a guerra entre 1954 a 1960 na Malásia, né? A Malásia, durante alguns anos, foi uma espécie de colônia britânica, né? E aí ele atuou lá como professor de língua inglesa. Voltando para o autor, Laranja Mecânica não é o primeiro livro dele, entretanto foi o livro dele que mais se destacou, que mais fez sucesso entre os leitores, tá? Então, assim, quando ele foi para a guerra, ele ficou lá entre 1954 e 1960, depois ele retornou para a Inglaterra, e ao chegar na Inglaterra ele foi fazer aqueles exames de rotina e tudo mais, e aí ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Lembre-se, naquele tempo a medicina ainda estava, como é que eu posso dizer, se desenvolvendo, então os médicos deram a ele apenas um ano de vida para ele, depois que constataram que ele tinha esse tumor no cérebro. Então qual foi a ideia do Anthony Burgess? Ele estava preocupado com o sustento ou o lado financeiro, digamos assim, da esposa dele, da mulher dele. Então ele decide se afastar e ir para uma cidade litorânea da Inglaterra para que ele pudesse escrever livros e mais livros. Lembrando, ele já era um escritor, ele já escrevia livros. Os 3 primeiros livros dele é uma trilogia chamada The Malaysian Trilogy, que ele fala sobre as experiências que ele teve durante a Guerra da Malásia, o tempo que ele esteve lá na Malásia, entre 1954 e 1960. Então ele se afasta para uma cidade litorânea da Inglaterra e lá ele começa a escrever seus livros e tudo mais, pensando justamente em deixar talvez um sustento financeiro melhor para a sua esposa. E aí ele tem as primeiras ideias do que viria a ser a Laranja Mecânica ao retornar para a Inglaterra e logo depois se deparar com uma certa mudança na sociedade. Ele começou a perceber que a juventude estava um pouco, como eu posso dizer assim, desregrada. Ele percebeu também que durante certas festividades, principalmente as festividades de Natal, eram comum gangues de jovens se encontrarem, marcarem para brigarem, para se degladiarem em praça pública, em lugares públicos. Então ele, como o próprio autor afirma, isso meio que já foi plantando as ideias do que viria a ser depois o livro dele, O Laranja Mecânica. Falando sobre Laranja Mecânica, e é bom deixar bem claro logo nesse início do vídeo aqui, antes de começar a falar sobre o livro propriamente dito, ele é uma distopia, tá? Se você não sabe o que é distopia, eu vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês, ou para você que está me assistindo, o que é uma distopia. Distopia é uma história que ela meio que fantasia a realidade, tá? Ela pega o mundo real, só que ela coloca algo de muito ruim nesse mundo, algo de muito exagerado. Todas as distopias têm como característica pegar alguma característica ruim da sociedade e exacerbá-la ao máximo. Isso é o que seria a distopia. É o contrário da utopia, para ficar mais claro para vocês. Enquanto que a utopia pega uma coisa boa e eleva à máxima potência, a distopia pega algo ruim e coloca lá no pior nível possível. Tá? Você tem, por exemplo, distopias atuais que fazem sucesso entre os jovens. Por exemplo, posso citar alguns aqui de cabeça: Hunger Games, Divergente, Jogador Número 1. Todas essas 3 obras têm em comum justamente por se tratarem de distopias. Então, assim, ficou claro o que é distopia, posso falar agora um pouco mais sobre o livro. Nesse livro aqui, do Anthony Burgess, Laranja Mecânica, qual é o tema principal do livro? Eu percebi, assim como ele passou por experiências de confronto entre jovens, a violência exacerbada, o principal tema do livro, ao meu ver, é justamente a violência. Fazendo uma breve sinopse do livro, o livro vai mostrar um grupo de 4 amigos que praticam atos de ultraviolência na cidade de Londres. Lembrando, é uma Londres futurista, decaída, um alto controle governamental que o governo mantém sobre as pessoas, mas alguns jovens rebeldes meio que fogem um pouco desse domínio do governo e passam a cometer atos de ultraviolência nas cidades, espancando mendigos, batendo nas pessoas no meio da rua, enfim, cometendo atos como é que eu posso dizer, atos ilegais, digamos assim, só que num nível muito exacerbado. É por isso que o próprio autor usa a palavra ultraviolência. Então nesse livro você vai acompanhar a história de Alex,
que é o personagem principal. Inclusive, a história ela é narrada em primeira pessoa, então você tem a visão do que está acontecendo através dos olhos de Alex, e ele vai contar um pouco sobre suas aventuras com seus amigos e esses atos dele de ultraviolência. O livro é dividido basicamente em 3 capítulos. Você tem segundo o autor, ele quis fazer isso para meio que mostrar os estágios do ser humano, como se fosse infância, adolescente e depois a vida adulta. Então quando você lê, você consegue perceber que tem uma espécie de progressão da fase mais infantil, digamos assim, de Alex, o personagem principal, a fase de juventude dele e depois a fase adulta, tá? Então assim, o livro, ele vai justamente focar muito nessas experiências que o Alex tem com seus amigos. Logo no início do livro, você tem um relato deles. Eles têm por hábito se encontrarem numa espécie de um bar que tem no cenário lá da cidade de Londres, tomam uma bebida que lembra um leite, só que um leite, como é que eu posso dizer, industrializado, na verdade é um tipo de drogas. E aí eles fazem uma espécie de festa no bar e tudo mais, bebem esse leite, que é uma espécie de uma droga sintética, e logo depois eles saem para praticar atos de ultraviolência pelas ruas de Londres. Então basicamente esse é a trama principal da história, de certa forma. Mas nem tudo são flores na vida de Alex, né? Porque aí você vai ter, em alguns momentos, a narrativa, ela é muito, como é que eu posso dizer, muito violenta, né? Tanto é que o autor usa, mais uma vez, a palavra ultraviolência para se referir a esses atos cometidos por Alex e seus 3 amigos. Então, assim, logo no início do livro, assim que eles saem desse bar, na primeira noite eles encontram um velho que está passeando no meio da rua e eles espancam o velho sem dó nem piedade e deixam o velho praticamente nu, sem roupa, tomam tudo de velho, mangam do velho e tudo mais. Então o livro ele vai contar justamente esses atos de ultraviolência. Logo depois dessa cena com o velho, ela vai mostrar um outro momento de uma outra ação deles ultraviolenta, mais uma vez, em que eles visitam uma casa. Eles têm muito hábito de pegar um carro, roubar um carro e ir para uma casa afastada, numa fazenda, digamos assim, invadir a casa da pessoa e cometer atos de ultraviolência. Então logo no primeiro capítulo do livro ele é repleto desses atos de ultraviolência praticados por Alex e seus amigos. Então aqui, como eu disse mais uma vez, nem tudo são flores na vida do Alex. E eis que meio que os amigos dele meio que o traem, né? Em um certo momento do primeiro capítulo, o Alex dá uma de manda-chuva, de chefe, de líder, e isso desagrada um dos amigos dele. E aí o que é que acaba acontecendo? Eles meio que armam para o Alex uma armadilha para que ele fosse capturado. Lembrando, apesar de todos esses atos ultraviolentos realizados por eles, a polícia existe, a sociedade é contra esses jovens que vivem de maneira desregrada e cometem esses atos, mas a polícia não consegue dar conta de todo mundo porque são vários jovens que cometem esses atos. Então, em um determinado momento do livro, já lá para o segundo capítulo, o Alex e sua trupe vão invadir uma casa e o Alex fica responsável por ser o primeiro a entrar nessa casa e lá dentro, uma vez lá dentro, ele abrir a porta para os colegas dele entrarem. Eles conseguem entrar por uma fresta da casa, uma janela. E ao chegar lá na casa, o Alex começa a meio que judiar da moça, ele meio que tenta realizar um estupro. Então assim, o livro não é uma linguagem, como é que eu posso dizer, light, de forma alguma. O livro tem cenas fortes e assim, apesar de estar descrito, mas se você tiver uma imaginação muito fértil, você consegue facilmente imaginar o que está acontecendo ali, aquele relato, digamos assim, que o autor, o Anthony Burgess, faz sobre os atos de ultraviolência. Então, voltando, quando o Alex entra e invade essa casa e começa a judiar da moça que está lá dentro, depois de meio que fazer uma certa bagunça, ele vai abrir a porta para os colegas dele entrarem. No que ele faz isso, os colegas dele se viram contra ele e meio que batem nele, ou meio que desmaia. Isso quando a polícia já tinha sido chamada pela moça, que desconfiou que tinha uns jovens andando na casa, e é isso que a polícia o captura. Esse já é o segundo capítulo, mais ou menos a metade do segundo capítulo, e aí acontece talvez, ao meu ver, uma das partes mais interessantes do livro, que é quando o livro muda a dinâmica. Então da metade para o final, você vai ter Alex preso, uma espécie de reformatório, tá, para esses delinquentes juvenis, digamos assim, e lá ele começa a sofrer e tudo mais, aquela coisa da cadeia, mas aí o que acontece é sugerido, ou se conversam entre os diretores da cadeia, que o governo criou um método chamado método Ludovico, que era para, como é que eu posso dizer, eliminar de qualquer jovem esse instinto de violência, esse instinto de agressividade. E o método Ludovico estava em fase experimental. Alex, ao ouvir essas conversas na cadeia, ele decide se candidatar por esse método para ser uma espécie de cobaia desse método Ludovico na prisão em que ele está presente. Ele vai conversar com o diretor, ele faz uma amizade com um padre lá que tem uma certa
como é que eu posso dizer, relevância dentro da cadeia, dentro da prisão, e o padre faz meio que essa ponte, liga ele ao diretor da prisão, e aí eles conseguem com que Alex consegue que ele seja o cobaia desse método Ludovico que o governo implantou para eliminar a violência, eliminar instintos violentos da juventude rebelde, digamos assim. O método Ludovico consiste em basicamente o seguinte: o Alex, ele é a cobaia nessa cadeia, e eles colocam o Alex em frente a uma espécie de uma sala de cinema, onde o Alex ele é obrigado a assistir por horas a fio cenas de violência exacerbada. E aí você tem, mais uma vez, uma espécie de revertério da história. Porque, assim, lembre-se, no início do livro, o Alex ele comete os atos de ultraviolência. Agora ele é o telespectador. Então, assim, o que é que eles fazem? Eles amarram o Alex numa cadeira, eles abrem a pupila do Alex de forma que ele não consiga desviar o olhar. Ele chega até a lacrimejar, porque os olhos dele ficam muito abertos. É uma tela de cinema gigante, então ele não consegue sair do foco do que está sendo exibido na tela de cinema, e os médicos, os cientistas ficam atrás da sala do cinema fazendo as suas anotações e estudando o paciente. E aí ele passa por alguns dias, na verdade, 6, 7, 8, 10, 12 horas assistindo cenas de violência extrema. E aí é muito legal porque o Alex ele começa no livro a narrar justamente o que ele está vendo. Então, assim, mais uma vez, se você tem uma mente muito fértil, você começa a imaginar mais ou menos as cenas que ele está narrando, de ultraviolência que ele está assistindo. E se você tiver um estômago fraco ou for uma pessoa muito sensível, você começa a se incomodar com certas descrições que o Alex faz dessas cenas de violência. Segundo os cientistas, o tratamento do Alex deveria durar 7 dias. E o Alex, nos primeiros dias, ele começa a ficar muito empolgado. Legal, logo depois de 7 dias eu estou livre dessa cadeia, sendo que ele tinha pego uma pena de mais de 10 anos. Lembrando, no livro, eu esqueci de falar, mas ele tem mais ou menos uns 15, 16 anos. Só quando ele é preso, ele está mais ou menos com essa idade. E aí ele fica todo empolgado, participa do método Ludovico, só que logo depois do primeiro e segundo dia ele já se arrepende, justamente pela tal terapia, o método Ludovico. Ele passa a perceber que aquilo é exagerado demais para ele, ele começa a sofrer, ele começa a exigir que aquilo acabe, mas ele se mantém firme e forte até a hora em que passam-se os 7 dias do tratamento Ludovico. E aí tem uma cena muito curiosa, que os cientistas pegam ele na frente dos diretores da prisão, da sociedade, do governo e tudo mais, e o colocam em frente a um ato de violência, para ver como é que ele reage. Essa descrição que o autor faz é fantástica, porque você tem aí já uma mudança, um paradigma totalmente diferente do personagem. No início, no primeiro capítulo, você tem um Alex violento, agressivo, não somente com seus companheiros, com a sociedade, com os próprios pais. Ele mesmo não respeita os pais, ele é um jovem, como eu posso dizer assim, desregrado. E aí os cientistas colocam ele para presenciar uma cena de violência. E aí você tem um relance muito legal que o Alex começa a passar mal. Ele começa meio que a vomitar, a chorar, a lamentar, a pedir para que aquele ato de violência seja parado. Lembrando, ele não está cometendo, ele apenas está visualizando. Em um desses momentos dessa apresentação meio macabra que a organização da cadeia fez para mostrar ao governo e aos diretores a eficiência do método Ludovico, eles começam a agredir o Alex e ele não reage de forma alguma. Ele apanha até dizer chega, sangrar, ficar tudo ferido, mas mesmo assim ele não reage, ele só pede para parar, ele começa a chorar, ele começa a lamentar, começa a vomitar, começa a passar mal, mas ele não consegue de forma alguma responder à violência, ou seja, reagir contra essa violência. Então assim, quando termina o segundo capítulo, é quando ele sai da cadeia. Aí você tem talvez o momento final do livro, do capítulo, mostrando esse retorno do Alex à sociedade civilizada, digamos assim. E aí eu vou parar por aqui, porque essa versão que eu li, que é essa versão aqui da editora Aleph, é a versão, a tradução é baseada na versão inglesa, né? Inglesa que eu digo a britânica. A versão inglês americano, ela teve um final diferente, tá? Na verdade, o próprio autor meio que demonstrou sua insatisfação com isso. A versão americana, eles cortaram uma certa parte, cortaram na verdade o final do livro, tá? Então se você ler a versão americana, o final que você sabe desse livro, A Laranja Mecânica, é diferente. A versão inglês britânica, ela tem toda a história, os 3 capítulos. Então assim, no primeiro capítulo você tem Alex e sua trupe cometendo os atos de ultraviolência até eles serem capturados. No segundo capítulo você tem uma espécie de o calvário, digamos assim, do Alex, e o momento em que ele começa a passar por essas dificuldades até o método Ludovico. E no terceiro capítulo você tem a libertação de Alex para a sociedade. E a pergunta que quando você vai ler, você vai se fazer certamente é: será que Alex está realmente curado? Ou será que ele está fingindo? Não vou dar spoiler, acho que esse canal, a intenção aqui não é essa, não é dar o final do livro, é fazer com que você se interesse e você busque o livro e você conheça a própria história, tá? Eu não vou ficar aqui dando o final do livro não. A dica que eu dou é: tente encontrar a versão britânica, porque é que tem a história
completa. Tem outros temas no livro que ficam meio, como é que eu posso dizer, numa segunda camada, mas eu queria comentar aqui. Além da ultraviolência, além dos jovens desregrados, tem outra coisa que é fantástica, que o autor criou. Lembrando, como eu falei, o autor, ele é professor de inglês, formado em língua inglesa e tudo mais, então ele criou uma espécie de língua, de gíria, que ele chama no livro de Nadsat, que segundo o próprio autor é uma espécie de corruptela entre o russo e o inglês. O autor, ele visitou a União Soviética, e lá ele meio que pegou algumas palavras do russo, misturou com o inglês e criou essa espécie de gíria. O que para mim, como professor de jovens, ficou muito verossímil, porque assim, às vezes eu estou dando aula para os meus alunos e eles me falam palavras, gírias, que eu não entendo, que não é da minha época, digamos assim. E às vezes eu estou dando aula e falo algumas palavras da minha época, de quando eu era jovem, eles também não entendem. Então o autor usou isso para dizer que os jovens falam uma espécie de, digamos assim, uma outra língua, gírias, outro idioma. O autor apresenta isso da seguinte forma: ele não tem tradução. Então, por exemplo, logo nas primeiras páginas, você tem o Alex conversando com seus amigos e tem várias palavras que são gírias. E que se você não conhece o Nadsat, você não entende. Mas o fato é, não se desespere, porque com o passar da leitura, você começa a entender as palavras e pelo contexto do que está acontecendo ali, você começa a perceber o que quer dizer aquela palavra. E aqui tem mais uma curiosidade da versão britânica e a versão inglesa. Na versão inglesa, eles colocaram, depois no final do livro, uma espécie de glossário das palavras, né, do Nadsat, dessa gíria em que os jovens da Laranja Mecânica utilizam. Na versão inglês britânica, o autor não colocou isso, pelo contrário, ele achava que para você ter a experiência completa do livro da Laranja Mecânica, você teria que ler o livro sem conhecer o Nadsat, ou ler duas vezes. Como foi meu primeiro contato com o livro, eu segui a recomendação do autor. Então, na minha primeira leitura, não usei o Nadsat, eu não peguei o glossário que tem no final dessa edição. Eu li sem conhecer as palavras, mas com o contexto, com o passar do tempo, é que eu fui, como é que eu posso dizer, me situando, ou até mesmo reconhecendo as palavras. Tá? Outra coisa que é muito legal comentar, por ser uma distopia e certas coisas são elevadas, né? A decadência da sociedade é muito marcante você ver como o autor descreveu isso de forma muito forte. Por exemplo, em um certo momento, o Alex, depois de uma dessas noites que ele passeia com os amigos pela cidade de Londres cometendo atos de ultraviolência, eles chegam em casa e o pai dele conversa com ele, pergunta a ele se ele tá indo pra escola, tá aquela coisa toda, e ele meio que totalmente desrespeita os pais, nem liga muito pros pais. Então assim, é algo que você consegue ver, por exemplo, no mundo atual, apesar desse livro ter sido escrito em 1962, mas é algo que o autor já meio que, não vou dizer que previa, mas que ele alertava. Por exemplo, no livro você tem gírias, os jovens falam em gírias hoje, você tem jovens que cometem atos de violência e às vezes parecem ser insensíveis a justamente esse ato de violência. Tem vários exemplos disso na mídia. A questão do desrespeito aos pais e a sociedade desregrada. Você tem algumas situações em que os filhos não respeitam os próprios pais, em que a sociedade parece caminhar para o caos absoluto. Então, assim, essas obras de distopia se destacam justamente por apresentar isso, mas há 40, 50 anos atrás. Laranja Mecânica certamente é um livro que é muito recomendado para você. Se você gosta de Jogos Vorazes, se você gosta de Divergente, se você gosta de Jogador Número 1, esse livro certamente vai capturar você, tá? É um livro, não é um livro grande, é um livro de 190 páginas. Eu particularmente li ele em 2 dias, porque eu tava com pena, eu fui poupando as páginas, digamos assim, para poder aproveitar mais o livro. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo do trailer do filme, se você quiser e tiver curiosidade de assistir, você pode baixar na internet. Ele já esteve até no catálogo da Netflix, creio eu que não está agora no momento. Mas eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo o link do trailer do filme, para quem quiser ver um pouco, e também o link do livro na Amazon, dessa edição aqui, para quem quiser comprar o livro e quem quiser fazer essa leitura e conhecer esse que é um dos maiores romances do século XX, segundo a revista Times. Então assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, divulga a palavra, digamos assim. Críticas e sugestões são mais do que bem-vindas. Se você tem algo a comentar, a sugerir, se você leu o livro, se você assistiu o filme e quiser trazer sua opinião, fique à vontade para deixar aqui no espaço dos comentários. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.